Bom, já começamos aqui a gravar, né, nossa aula de hoje. Eu não sei se a internet tá meio ruim, eu estou sentindo que tá devagar, mas dá para todo mundo entender aí. Eu vou ver se eu já posto aqui um material no WhatsApp para vocês, né, que eu recebi agora há pouco tempo, que é o chamado Anuário da Psicultura, né? Anuário da Psicultura aqui no Brasil. Esse anuário é bem interessante porque tem os dados mais recentes, né, de produção, de espécie, de exportação, de importação, uma série de dados sobre o Brasil todo, do estado, do Brasil como um todo. E tem muita propaganda também, é interessante também, às vezes até para conhecer, né, as empresas que trabalham com piscicultura, o volume que se tem no Brasil em relação à produção de organismos aquáticos. E aí eu vou colocar aqui em PDF, eu não vou abrir agora para vocês, mas vou postar lá no nosso grupo do WhatsApp e vou postar na nossa plataforma Moodle também. Ok? Deixa eu só ver aqui se eu consigo fazer isso rápido. Pronto, aqui. Ver se ele vai lá para o WhatsApp. Bom, estou tentando postar lá. Não sei se ele vai, que ele está meio pesado. Qualquer coisa a gente dá um jeito depois de poder postar. Pronto, já foi lá. Ok. Bom, então hoje a gente vai começar a nossa aula aqui e hoje a gente vai falar sobre outro tema. Mas antes de falar, tem uma notícia ótima para dar para vocês. A próxima semana a gente já está em dezembro, né? E a próxima semana é a segunda semana de dezembro. E aí eu vi o pessoal dessa turma estava me cobrando muito de poder ter que fazer uma avaliação, né? A gente vem ministrando algumas aulas para vocês e tá todo mundo me cobrando de fazer uma primeira avaliação. E aí depois de vocês insistirem muito, eu resolvi já marcar essa nossa primeira prova, e por um método que todos vocês vão fazer, né? Quer saber quem é Madalena? É um bocado de gente, viu? Muita gente aqui dessa turma vem cobrando para fazer logo essa prova. E aí eu resolvi programar já para a próxima Só semana. que não mesmo, né, professor? É verdade, viu, Vitória? Muita gente fica reclamando comigo para fazer. E aí, pensando Só nisso, para uma atender o dúvida, pedido de professor. vocês, Os assuntos. a gente vai marcar para a próxima semana. Laís, como vai? Primeira vez que estou lhe vendo, né? O professor, me tirou uma dúvida. Pode Os assuntos falar. serão todos esses que estão no Moodle, né? O que não vai cair, eu vou dizer para vocês o que é que não vai cair, certo? Certo. O que vai ser assunto para a próxima, certo? Que a gente eu vou planejar aqui, vocês vão ver como é que vai ser. E eu vou descrever aqui para vocês. Começando a vocês. primeira, o professor já está pensando na próxima. Não, vou dizer o que é que vai cair, como vai ser a prova. Vou dizer para vocês vão fazer a prova online, né, durante o horário da nossa aula. Tem tempo, né, decorrido. Tem um programa que as questões elas ficam embaralhadas, então é para evitar que vocês fiquem trocando informações, mas esse não é nem meu interesse. Meu interesse é que vocês estudem antes e façam uma prova legal, certo? Tem uma prova na forma de joguinho, de jogo, de videogame, e aí eu vou ver se eu consigo passar para vocês um tempo para ver se vocês fazem essa prova na próxima semana. Então, na próxima semana, 2h30, a gente já tem a nossa primeira avaliação. Tranquilo, Só Laís? mais uma dúvida. Pode falar, Vitória. Vou ter como acessar pelo celular essa prova? Tem como acessar pelo celular tranquilamente. A mesma coisa que utiliza aqui o Google Meet. Ah, tá. Utiliza o programa que eu vou utilizar, certo? Certo. Mas aí, vou dizer, se quiser eu já digo agora o que é que vai cair na prova. Vocês querem? Sim. Pronto. Vai cair o que vai cair na prova, né? Por exemplo, tem 14 questões, tá aqui anotado, no final da aula eu vou passar para vocês. Eu já postei no WhatsApp o anuário. O anuário é como se fossem as estatísticas de produção do Brasil, dos estados. E tem 14 questões, certo? 14 questões.
Aí eu vou passar para vocês. Então, relacionado a essas questões, vai cair alguma para a prova. Ok? Obrigado, Laís. Já postou lá dia 14. Dia 14? Dia 8, desculpa, dia 8. Dia 8, nossa primeira prova. Camila, sabe o que aconteceu na última aula? A última aula parece que não foi gravado. Deu um problema. Eu ainda não consegui mexer direito, mas parece que não consegui gravar a última aula. Nossa, certo. Mas independente disso, tem lá o material, né? De aula para vocês estudarem. Mas o vídeo da nossa aula, infelizmente, parece que deu problema. Certo, Camila? Por isso que eu já gravei logo, comecei a gravar aqui antes de começar a falar com vocês. Para também não esquecer, não dá nenhum problema. Bom, o que é que vai cair na prova? Tem uma parte de conceitos, uma parte introdutória sobre histórico que eu falei com vocês. Todas essas aulas estão tudo lá no Moodle, né? Vai cair essa parte, né? Introdução à agricultura, histórico, conceitos. Vai cair sobre sistema de produção. Tem um vídeo bem longo que eu postei no Moodle também. Foi no dia que eu estava até doente. Eu disse, olha, assistam sobre sistema de produção. Vai cair sobre anatomia e fisiologia. Anatomia e fisiologia de peixes. Anatomia e morfologia de peixes. E aí eu vou bater umas perguntas interessantes. Sobre noções de limnologia. Noções de limnologia. Ai, meu Deus, deixa eu olhar aqui para não esquecer. Deixa eu ver aqui. Vai cair sobre construções, instalações e equipamentos. Daqui a pouca coisa, né? Professor, tem muita coisa já. Tem não, que é Quase besteira. nada, né? Esse anatomia e fisiologia de peixes é qualquer peixe, né? Alguns aspectos gerais. Eu vou, de repente, botar uma figura e no programa do computador, do jogo, vocês vão clicar e ligar os pontos. Que nem faz quando tá no primário, sabe? Liga os pontos aqui, a nadadeira caudal. Qual o nome da nadadeira caudal desse tipo? Sim. Essas besteira. Besteira. E referente àqueles peixes do trabalho? Sobre espécie de peixe. Sim, espécie de peixe também. Vou perguntar para vocês, viu? Eu não lembro não, deixa ele quieto. Muito obrigado. Porque eu fiquei assim, quero saber, né? Porque eu nem lembro quais são os peixes. Nem os... Então, Laís, no WhatsApp tá o link de todo mundo que apresentou. Se alguém não apresentou, por favor, me falem, porque eu vou perguntar sobre as espécies de peixe, tá? Eu não vou perguntar detalhe tão específico, né? Mas umas perguntinhas sobre espécies de peixe eu vou perguntar, certo? Já que vocês mesmo que fizeram nas apresentações e postaram lá, tá o link lá no WhatsApp, né? Todo mundo postou o link. Então, eu vou perguntar para vocês alguma coisa sobre espécie de peixe lá. Esse negocinho de ligar ponto, essas besteiras, sabe, Laís? Mas vai cair alguma coisa sobre espécie de peixe. Eu acho que basicamente é isso. Eu até me perdi aqui, eu estava numa sequência. Deixa eu olhar. Sistema de produção, limnologia, construções, instalações, equipamentos, introdução histórica, situação atual. Só isso. Limnologia. Só isso. Professor, teria como dar uma revisada em essa aí, essa última palavra que você falou, que eu não vou conseguir falar. Olha, sabe um jeito, Vitória, mais fácil? Vai no Moodle e tá lá o vídeo da nossa aula. Vai ficar bem mais fácil, né? Do que ter que falar tudo de novo. Porque a gente não tem muito tempo, a gente já tem um encontro na semana, então a gente tem que aproveitar para falar outras coisas. Tanto é que hoje eu vou... inclusive, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre nutrição de peixes, certo? É assunto da nossa primeira prova também, a partir de nutrição de peixes. Então, Antônio Filho, eu coloco o link do YouTube lá no Moodle. Então, não é difícil, né? Você clicar, ele vai para o YouTube, tá certo? Bom, então vamos lá. E hoje a gente vai falar sobre nutrição de peixes. Limnologia, deixa eu olhar aqui, nutrição de peixe, anatomia, sistema de produção, conceito de produção. Tem a parte de instalações e equipamentos, viu, Laís, também? Tem lá a aula, tá lá no... Professor, e a parte 2 vai cair o quê? Calma, vamos chegar lá. A gente tá ainda na parte 1. O assunto todo vai cair na primeira prova. Não, tem muita coisa ainda para a parte 2, a gente vai chegar lá. Maria.
E a disciplina vai encerrar quando? Cara, eu quero terminar esse ano, né? Pelo menos. Mas eu não sei, de repente, se alguém for reprovado, aí vai passar para o ano que vem, para janeiro. A gente tem até o final de Não, janeiro, né, para terminar. Mas reprove ninguém, não. eu queria terminar esse ano, mesmo que fosse perto do Natal. A gente tem mais 4 ou 5 encontros. Quer dizer, temos com esse, né, 5 encontros ou mais Tem a 4. prova. Mas no dia da prova a gente vai ter aula também, certo? Na próxima semana. Entendi. No calendário, só tem, antes de tal, só tem mais 3 aulas, que seria uma prova e outros Não, 2 dias. mas, Laís, no dia da prova a gente faz a prova e tem aula também. Ah, entendi. Vão ser quantos minutos a prova? Não sei, viu? Vou A pensar professora, ainda então, já direitinho. manda a prova para a gente ir respondendo. É porque queria fazer tipo um joguinho para vocês ficarem só brincando. Aí demora para fazer o jogo. Aí eu não fiz ainda, certo? Eu tô pedindo, a minha monitora, não sei se vocês assistiram na televisão, tá tendo uma expedição no Rio expedição científica no Rio São Francisco. E a gente lá do meu laboratório é que a gente organiza essa expedição. Eu não fui, né? Eu quase ia, mas terminei de última hora desistindo. E a minha monitora tá lá nessa expedição. E eu já falei com ela, disse, olha, você ainda nem se apresentou para a turma, mas ela disse que vai fazer de lá do barco, fica todo mundo dentro do barco, vai ficar 10 dias lá. E ela disse que vai fazer as questões para mim, esse joguinho. Eu já tenho as questões prontas, e aí vai fazer esse joguinho. Ok? Beleza, vamos começar então, gente. Eu tenho uma coisa bem rápida para passar para vocês, que vai ser complementado também tem um link no Moodle, que é uma entrevista que eu dei para a TV Gazeta, né? E tem um link bem rápido lá sobre nutrição de peixe. Esse vídeo vai ser importante vocês assistirem também. No Moodle, gente, tá uma sequência de primeira aula, segunda aula, terceira aula. Eu peço a vocês que desconsiderem essa sequência. É uma sequência básica, mas nem sempre a gente segue tudo direitinho, né? Às vezes a gente pula um, passa outro, mas tudo que vocês que tem ali, vocês vão ver, tá certo? Na sequência que tem no Moodle. Porque a gente vai falar hoje sobre nutrição de peixe, basicamente sobre exigências nutricionais, tá bom? Professor, poderia me tirar uma dúvida antes? Toda, pode dizer, Vitória. Assim, em relação a essas provas, se a pessoa não conseguir alcançar a meta, vai interferir para o presencial? Não, se a pessoa for reprovada, no presencial não vai aparecer reprovação, certo? Ah, entendi. Pronto, só isso mesmo. Tá bom. Tiago Jansen, o que você disse? Vamos terminar esse ano. Esse ano que vem nem sabe se vai existir. Eu acho que vai, Tiago, não é possível. Estamos chegando aí já com as vacinas, né? Se o pessoal não começar a ir para festa, né? Começar a segurar, acho que o vírus vai embora. Pelo menos tenta diminuir, né? Numa margem que seja possível a gente ter uma vivência mais normal do que agora. Certo? Bom, boa tarde a todo mundo de novo. Então, vamos lá começar. Eu vou compartilhar com vocês um arquivo bem rápido e simples sobre as exigências nutricionais. Alguém quer falar alguma coisa? Lohane, Tiago, Jansen, você está com a mão levantada aqui. Alguma coisa? Não, tudo bem, então. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Cadê? Não é esse. Ok. Para a gente começar a falar aqui sobre nutrição e alimentação de peixe. É um dos temas que eu mais gosto, viu, gente? Porque a parte de nutrição e alimentação de peixes é o que eu ainda sei um pouquinho, né? O que eu ainda sei um pouquinho sobre na área de piscicultura. Já tá todo mundo assistindo, vendo aí, né? Sim, tá visível. Perfeito, então. Deixa eu ver aqui. Bom, então vamos começando. A gente falando sobre nutrição e alimentação de peixes. Como eu disse, repetindo, tem um vídeo lá no Moodle que vocês também devem assistir para complementar essa aula. A gente vai falar basicamente sobre exigências nutricionais de peixes, certo?
E quando a gente fala sobre exigências nutricionais de peixes, a gente tem que levar em consideração que os peixes, eles necessitam de nutrientes como qualquer outros animais. Entretanto, existe uma série de dificuldades para a gente saber as exigências nutricionais dos peixes, porque não existe somente uma espécie de peixe, mas várias espécies. Então, quando a gente faz essa comparação, por exemplo, com animais de terrestres, né, animais de produção terrestres, tipo os suínos, a gente faz uma ração para eles, começa a alimentar eles e fornecer alimentos, mas a gente fornece todos os nutrientes, todos os alimentos com base em uma espécie, que é a espécie suína. Quando a gente faz isso com aves, é a mesma coisa, é uma espécie, aves, né, com bovinos também, mesmo tendo espécies, raças diferentes, mas é uma espécie, seja de corte ou de leite, existem diferenças, mas é uma espécie. Quando a gente fala de peixe, tem um monte. E aí tem uma infinidade de espécies de peixes, né, interessantes e de potencial para a produção. Tanto é que vocês fizeram o vídeo, está lá postado já no WhatsApp. Então essa é a primeira dificuldade. Existem peixes que são carnívoros, existem peixes que são herbívoros, existem peixes que são fitoplanctófagos, existem peixes que são detritívoros, que se alimentam de detritos. Então isso vai diferenciar a exigência nutricional, os alimentos que eles vão ter um melhor aproveitamento também. Porque dependendo do ambiente que eles vivem, tem essa diferença, certo? Também tem uma grande diferença porque a matéria-prima, os alimentos que fazem a ração para os peixes, eles também têm uma variabilidade maior. E aí eu cito principalmente a farinha de peixe. Basicamente, os principais alimentos nas rações para peixes é o milho triturado, é o milho inteiro que vai ser depois triturado e seus subprodutos. É o farelo de soja, que é um subproduto, é um coproduto, melhor dizendo, né, da extração do óleo de soja, que serve para a nossa alimentação. Então, o primeiro foco da soja é retirar o óleo para o consumo humano, e depois se faz vários coprodutos. Esses coprodutos, um deles é o farelo de soja, né, que vira aquela massa, desidratado, triturado, e vira aquele pó, farelo de soja, que também é muito utilizado na alimentação de aves e de suínos, de outros animais. Então a competição é grande aí para onde vai essa soja, melhor, esse farelo de soja. E um outro alimento muito utilizado na ração de peixes é a farinha de peixes. E o que é a farinha de peixes? E aí existem duas formas de farinha de peixes. Estou falando isso porque estou falando das variabilidades da matéria-prima. É quando, às vezes, o pessoal pesca, o pessoal não, né? Os grandes produtores de farinha de peixe passam uma rede no mar, e aí vem muitos daqueles peixes sem valor comercial, peixes pequenos. Esses peixes eles são triturados inteiros, desidratados e viram uma farinha, um pó. Esse pó entra na ração de peixes, que é muito nutritivo, porque tem uma composição grande de aminoácidos. Uma outra forma é uma farinha de peixe de subprodutos, por exemplo, do filetamento, onde, por exemplo, você tem a tilápia, você tira o filé, sobra a espinha, a cabeça, você tritura só as espinhas, a cabeça, escamas, né? Tritura tudo isso, desidrata, vira um pó, então também tem essa farinha de peixe, certo? E isso é utilizado nas rações de peixe. Não é permitido você utilizar farinha de peixe de uma espécie, por exemplo, farinha de peixe de tilápia, na ração de tilápia. Isso não é permitido. Mas farinha de peixe de outras espécies de peixe podem ser utilizadas para outras espécies, que não seja a mesma. E aí, dependendo de que espécie é feita essa farinha de peixe, existe a proteína bruta muda, né? A composição dos nutrientes também muda, de aminoácidos e outros nutrientes. Então, por isso que tem essa variabilidade grande, por isso que é difícil, às vezes, você formular uma ração se você não sabe precisamente qual é a composição dela. Dependendo de que peixe foi feita a farinha, muda essa composição. Outro ponto importante também que eu citei é o hábito alimentar. Existem peixes carnívoros, herbívoros, peixes grandes, peixes pequenos. Então, isso tem grande diferença. Além do que, quando a gente fornece as metodologias experimentais para a gente saber as exigências, saber o quanto que os peixes precisam de nutrientes, são muito variáveis. Porque os peixes são diferentes, têm hábitos diferentes e têm uma particularidade. Eles vivem dentro d'água. Então, tudo que eu forneço de alimento para o peixe, eu tenho que saber que isso vai mudar a sua composição porque entrou dentro d'água. Então, entrou dentro d'água, se o peixe não comer antes de cair na água, ele já começa a dissolver aqui aqueles nutrientes, e aí a composição pode ser diferente. E a exigência do animal pode interferir nisso aí. Certo, gente? Vocês podem ficar perto aí a fazer qualquer pergunta, viu? Uma outra coisa também que a gente tem que levar em consideração
na hora da gente pensar em exigências nutricionais, é que os peixes, dependendo do sistema de produção, e aí naquele vídeo que eu pedi para vocês assistirem, vem falando sobre isso, se o sistema é extensivo, ou seja, um sistema em grande escala, não, desculpa, em escala grande, mas em pequena densidade, que tem água verde. Aquela água verde é cheia de micro-organismos, né, como vocês estão vendo, né, aqui na figura, né, cheio de micro-organismos, cheio de cladóceros, cheio de algas. Esses micro-organismos eles servem de alimentação para os peixes. E aí, se eu forneço uma ração, ele pode já estar sendo suprido em certa parte pelo alimento vivo, pelo plâncton, pelo fito, pelo zooplâncton. Então, eu posso estar fornecendo mais do que ele precisa. Então, eu tenho que levar isso em consideração também. Ou se está no sistema extensivo, então eu posso levar. Ou no sistema super intensivo e intensivo, aí eu tenho que fornecer tudo que o animal precisa, porque a quantidade de peixe é tão grande e não tem essa quantidade de alimento vivo que supra essas necessidades. Também aí tem que se levar em consideração, quando a gente fala de exigências nutricionais, a própria idade do peixe, né? Se o peixe é uma pós-lava, né? O próprio tamanho do pellet vai fazer diferença. Então, se for muito grande, tem peixe que não consegue. Tem peixe que engole, ele não morde, não mastiga, ele engole a partícula da ração. Então, isso tudo vai influenciar, certo? Por isso, e quando a gente tem que fornecer alimento aos peixes, a gente tem que levar em consideração o sistema de produção, mas pensando sempre em uma ração balanceada, ou seja, que forneça todos os nutrientes aos peixes. Ok, gente? Tudo tranquilo aí? Tudo bem com vocês? Eu não estou nem vendo vocês aqui, não sei nem aqui como é que tá aí a turma. Hein, pessoal? Até o momento dá para entender, professor. Se tiver com dúvida, é só falar, viu, gente? A gente para e tenta explicar. Certo, professor. Tá bom? Continuando, gente. Professor, eu Pode tenho falar. uma dúvida. Não sei se você falou isso, eu entendi errado, que a ração de alguns peixes tem outros peixes. Tipo, porque alguns peixes podem comer outros peixes. Foi isso que eu entendi. Assim, é porque existem os principais alimentos utilizados nas rações de peixes. Quais são? Existe milho, farelo de soja, são os mais utilizados. Farelo de trigo também é muito utilizado na ração de peixe. E outros tipos de cereais, de farelos, são muito utilizados. Inclusive a farinha de peixe. E o que é a farinha de peixe? A farinha de peixe é uma farinha feita pelo peixe triturado. Então, essa farinha é o peixe triturado. O que não pode ser utilizado é tipo, eu vou fornecer uma ração para tilápia. Então, eu faço uma ração que tem farinha de peixe de tilápia. Aí isso eu não posso. Mas de outra espécie de peixe eu posso. Tipo salmão. Salmão é um peixe. É canibalismo, não é fazer isso? Ou eles rejeitam? Eles rejeitam ou é porque é mesmo? Ele não rejeita, viu? Os peixes comem. Mas é justamente para não haver nenhum tipo de problema sanitário. Tipo um canibalismo indireto aí, né, Laís? Porque eles não estão comendo da mesma espécie. Então isso não é proibido. Mas, por exemplo, salmão come farinha de peixe farinha de peixe de tilápia, muito. Farinha de tilápia, vamos dizer assim, muita. Uhum. Né? Os peixes carnívoros comem muita farinha de peixe. Certo? E é próprio hábito alimentar deles. Os peixes que tem, tipo, a dentição, né, que consegue mastigar, eles são geralmente carnívoros, né? Exatamente. Os peixes, normalmente, que tem dentes pontiagudos. Não entendi? Os que não têm, eles só comem fungos, plânctons, só essas coisas. Não, a maior parte dos peixes, eles comem ração. Os peixes de produção comem ração. Só que tem peixes que comem pellets grandes, tem peixe que engole só, tem peixe que só filtra, né? Isso depende muito do hábito alimentar. Na natureza, os peixes carnívoros, eles tendem a ter dentes pontiagudos, porque quando ele pega a presa não sair, né? Mas tem peixe que só filtra, tem peixe que engole só. Então, tem muitas diferenças aí em relação à morfologia da boca, dos dentes, tem um monte de diferença dos peixes. Mas, normalmente, peixes com dentes pontiagudos, tipo piranha, eles pegam e são peixes carnívoros. E esses peixes carnívoros têm exigência em proteína muito alta. E a farinha de peixe, por exemplo, tem muita proteína.
né? Então, por isso que ele tem a narração para peixes carnívoros, tem muita farinha de peixe. É uma relação direta aí. Diferente de outros peixes com outros hábitos alimentares. Né? Existem peixes que são onívoros, ou seja, come de tudo, né? Come vegetais, materiais animais, de tudo, como a própria tilápia. Tilápia é onívora. Tipo tubarão, né? Tubarão, tudo. O tubarão é carnívoro, né? O tubarão é carnívoro, né? Porque os peixes onívoros, tipo, eles podem filtrar ainda. Eles comem vegetais, comem algas, né? Então, os tubarões, na maior parte deles, são carnívoros. Eu desconheço um tubarão que não seja carnívoro, mas não, tubarão não é um peixe de produção, né? A gente está falando mais de peixe de produção, peixe de interesse zootécnico. Ok? Mas podem perguntar à vontade, viu, gente? O cação, ele é um tubarão, né? Existem duas definições para cação, sabe, Laís? Quando a gente vai no pescar não, comprar, aí tem o cação, que é uma espécie de tubarão, que é pequena, espécie de tubarão pequena, que o pessoal chama popularmente de cação. E tem também, o pessoal chama de cação também, o filhote de tubarão. Então, qualquer filhote de tubarão, o pessoal chama também de cação. Mas isso é muito da linguagem popular, da população, certo? Existe espécie de tubarão pequena, que não é tão grande, que o pessoal chama de cação. Ou então, às vezes, tem muita gente que chama o filhote de tubarão de cação. Mesmo que seja outra espécie de tubarão. Certo? Pode ficar à vontade. O Tiago perguntou se existem queladores ou algum tipo de cápsula para os alimentos não se dissolverem rápido em contato com a água. Existem sim, viu, Tiago? A gente vai falar sobre o tipo de ração. Inclusive, se vocês assistirem lá o vídeo do Moodle, eu falo sobre isso, sobre os tipos de ração. E a gente tem que ter uma ração que o pellet dela não se dissolva rápido na água, porque senão, se eu jogar na água, ela se dissolver, o peixe nem dá tempo dele comer. Então, por exemplo, existem materiais que eles aglutinam, a gente chama de aglutinadores. E o pellet fica mais... Sabe um tipo de material que aglutina o pellet todo, cola, faz uma cola? O amido. O amido, que é a farinha de trigo, que é a farinha de mandioca, que é a maisena, são todos amido. A maisena é amido de milho, né? Mas o amido, tanto é que você bota água no amido, ele vai virando uma cola. A ração, o milho tem amido? Tem. O milho, quando é triturado, tem muito amido. Então, ele já, se você triturar bem fino, ele forma aquela massa. E se você misturar com outros ingredientes, ele ajuda a colar aquela massa. E outros, existem aglutinadores artificiais também, mas é caro e o pessoal nem usa muito. Usa melhor utilizar o amido, é um dos mais utilizados. E dependendo do processamento, se você triturar ele bem fino, depois quando você passar pela máquina para aglutinar e fazer aquele pellet, ele fica bem fixo, né? Ele não se dissolve rapidamente. Isso depende também do tipo de processamento. Ok? Vamos continuando, então. Pensando que a gente tem que sempre pensar uma ração que a gente forneça todos os nutrientes para o peixe. Pergunta para vocês. Posso perguntar? Posso perguntar já, gente? Já do que eu falei aqui? Posso ou não posso? Júnior, tá por aí? Júnior Silveira, né? Pergunta, professor. Laís, perguntar. Lohane, tá por Tô aí? aqui, Lohane? professor. Beleza, Silveira. Lohane, tá por aí? Tô aqui sim, professor. Beleza. Deixa eu quem tá mais por aí. É Grazi. Grazi tá por aí? Tô sim, professor. Ok. E quem mais aqui? Deixa eu olhar a turma que tá aqui. Quem quer ganhar uns meio pontinho? Hein, gente? Acredito que é a grande maioria, viu? Todo mundo. É. Tudo bem. Então eu vou perguntar para vocês. Me diga aí quem quiser ganhar meio ponto. Eu tô falando sério agora, viu, gente? Ganhar meio ponto nessa primeira prova que não vai ser fácil, não, viu? Vocês estão pensando assim que vai ser fácil? Mesmo sendo online, não dá nem tempo de pesquisar no Google. Na verdade, não vai estar no Google as respostas, né? Mesmo que vocês respondam. Mas eu quero que vocês me respondam aí. Quais são os principais alimentos utilizados nas rações de peixes? Farinha de milho, farinha de peixe e farinha de soja, né? Como é que ela aí repete aí? Você falou que eu estou as farinhas, a de milho, a de soja e a de peixe. Alguém, por favor, pode confirmar essa resposta?
Sim. Você tem certeza, Laís? De Foram as milho, opções Sim, que foram faladas. sim. farelo de O que soja, seria farelo de soja, trigo. milho, trigo? Mas quem respondeu primeiro foi Laís, né? Laís, você tem certeza? Você disse o quê? Pode repetir a Quero meu resposta? pão, professor. Laís, Oi. certeza absoluta? Sim, Posso perguntar? sim. Tô brincando. Mas tá mais ou menos certa, viu, Laís? Porque, assim, existe diferença de farinha, farelo. Por exemplo, o milho é uma coisa, o farelo de milho é outra. A farinha de milho é outra coisa. Tanto é que se você for comprar no supermercado, existe nomenclatura. A mesma coisa a soja. A soja é um grão. Se você falar da soja crua para qualquer animal, tem um certo grau de toxicidade. E o farelo de soja é um coproduto da extração do óleo. Então é um pouquinho diferente. Mas não está errado, tá bom? Não vou considerar como errado. Os principais alimentos na ração de peixe são o milho, não é o farelo de milho, é o milho, que o milho é triturado, certo? Vira uma farinha, uma farinha de milho, é um milho triturado. O farelo de soja, não a soja, mas o farelo de soja e a farinha de peixe. Foi isso que você respondeu, não foi, Laís? Sim, professor. Pronto. Eu quero o ponto Ô, da professor, Oi, Lorraine. Olha, é também usado farelo de arroz, né, para alimentação do peixe? Sim, muitos alimentos são utilizados, viu, Lohane, na alimentação de peixe. Estou falando assim, os três que mais são utilizados são esses três: farelo de soja, milho e farinha de peixe. Mas muitos alimentos são utilizados. Laís respondeu aí. que o Madalena falou, é o bem. O farelo de trigo é muito utilizado, farelo de arroz, a farinha Dá para de... fazer farelo, né? Basicamente. Quase tudo, porque a gente tem que saber, às vezes o alimento pode ter uma toxicidade, aí não pode ser utilizado, certo? Mas tudo que tiver de nutriente em alimento pode ser utilizado. A minha linha de trabalho de pesquisa, eu trabalho muito com alimentos alternativos. Então eu tenho uma gama, eu tenho até um livro. Não sei nem onde é que ele está por aqui. Deixa eu ver se ele está por aqui, gente. Só um segundo. Tem até um livro, eu mostrei para vocês no início, não foi? Tá aqui mostrando aqui para vocês. Esse livro aqui, Alimentos Alternativos para Peixes Tropicais. Esse livro aqui, ele tem mais de 30 alimentos que podem ser utilizados. Alimentos que não são comumente utilizados, tipo a farinha de penas. Então, do processamento do frango, sobra muita pena. Então, aquela pena você tritura, vira uma farinha, você pode utilizar na ração. A quantidade é que você tem que calcular, né? Formular isso direitinho. Mas o livro, ele vem mostrando tudo isso. Certo, gente? Vou botar até aqui, pra vocês verem aqui o livro sobre alimentos alternativos para peixes tropicais, de minha autoria. Então, muitos alimentos. Farelo de arroz é muito utilizado também, depende do local, certo? Mas tudo isso. Mas os três principais: farelo de soja, milho e farinha de peixe. O que vocês acham de eu perguntar isso na prova para vocês? Posso perguntar? Pode. Pode. Vocês não vão Essa errar, daí né? seria Essa fácil, mesma né? pergunta. Não, eu vou fazer igualzinho, Tu não sabe Lohane. agora. Vocês não vão errar. Acredito Vamos não. que a pessoa se confunda ainda, viu? Possível. Pois é, olha, eu já estou dizendo, eu vou perguntar. Vou perguntar. Laís já está com meio ponto, é meio ponto, viu, Laís? Para a primeira prova, me lembre lá quando for dar nota, meio ponto a mais para você. Eu acho que alguém tem mais algum ponto aí, eu nem lembro mais. Tato, tem alguma Sim, coisa, Tato? Tem também, professor. Eu tenho anotado em algum lugar, viu, gente? Não se preocupem, não. Eu não sei agora de cabeça, mas eu anotei. Mas vou fazer Aí fica mais seguro. essa mesma pergunta e eu vou fazer na prova para vocês, tá bom? Mas assim, um compromisso que ninguém vai errar, tá bom? Mas não bate valendo meio ponto, não, professor. Bate mais. Eu já estou dizendo qual é a pergunta e qual é a resposta. Mas é que esquece daqui pra lá. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Vou dizer uma confissão aqui para vocês. Não é essa pergunta, né? Mas várias outras perguntas eu digo, essa pergunta vai cair na prova. Anote aí. Essa que eu estou dizendo a vocês vai cair, mas várias outras a gente vai dizendo. E às vezes eu pergunto na prova e o povo erra.
Acredita? É porque às vezes eu esqueço, é falta de atenção mesmo, professor. Mas tudo bem. Vamos passando à Acontece. frente. Vamos passando à frente, a gente falando sobre agentes nutricionais aqui. Normalmente, gente, nem tudo que o peixe come, ele aproveita 100%, né? Então, se ele come 1 quilo de ração de uma vez, é difícil, né? Tem que ter um peixe grande, né? Mas vamos dizer, come 100 gramas de ração de uma vez, ele não vai ganhar 100 gramas de peso. Ele vai aproveitar uma parte, metabolizar, vai ali transformar em vários metabólitos do corpo dele, aumentar a produção de carne, principalmente, que é isso que a gente quer. E uma parte vai sair pelas excretas, né? Na forma de fezes, na forma de urina, né? Uma parte ele gasta na forma de energia. Então, nem tudo que ele come, ele mantém no corpo dele, porque senão, mesmo que o peixe, comparado a outras espécies animais, eles têm uma alta capacidade de aproveitamento dos alimentos, dos nutrientes dos alimentos. Em média, gente, de 10 a 40% do que o peixe ingere de energia, ele joga fora. Ele não aproveita. Então, o que a gente chama de digestibilidade. Então, uma ração que tem 90% de digestibilidade é uma ração altamente digestível para os peixes. Isso tem diferença em relação aos alimentos, certo? Tipo, uma ração que tem 60% de digestibilidade, que a média que muitas rações comerciais têm, elas tendem a ter uma baixo aproveitamento, né? Quase metade só do que o peixe aproveita. Mas é a média das rações aí. O peixe também tem uma vantagem relacionada, comparada a outras espécies terrestres. Tipo, o peixe ele gasta muito menos energia para se manter vivo. Então, para ele se manter vivo, ele gasta energia. Tipo, nós somos seres humanos, somos também animais, mas os outros animais, suínos, aves, eles são homeotérmicos, assim como nós também. Então, a gente está no frio, a gente começa a gastar energia só para manter a temperatura corporal estável. Os peixes não. Eles não gastam muita energia para manter a temperatura corporal estável porque eles são percilotérmicos. Ou seja, eles mudam a temperatura do corpo de acordo com a temperatura ambiente. A gente até falou nisso, acho que na última aula, ou na penúltima, há 2 semanas atrás, sobre essa questão dos peixes mudarem a temperatura do corpo de acordo com a temperatura ambiente. Por isso também faz com que diminua ou aumente o seu metabolismo. Ou seja, os peixes eles tendem a aumentar o metabolismo quando está mais quente. Então, o ambiente está mais quente, e a temperatura, essa época agora, janeiro, né? Dezembro, janeiro, novembro, o ambiente esquenta aqui em Alagoas. E aí os peixes aumentam o metabolismo, eles comem mais, mas de repente, de um dia para o outro, esfria. Baixa a temperatura. Aí os peixes diminuem a temperatura do corpo, ficam mais quietinhos e terminam nem comendo, eles ficam parados mesmo. Né? E crescem menos porque justamente comem menos, o metabolismo dele está mais lento. Certo? Então ele gasta menos energia também por causa disso. Também, para ele se deslocar, os animais terrestres, para se deslocar, só para eles se manterem em equilíbrio, eles gastam energia. Os peixes não, eles nadam, eles já têm o muco que ajuda a deslizar na água, tem a bexiga natatória que serve para flutuar, então eles gastam muito pouca energia nesse deslocamento, bem menos do que os animais terrestres. Não tem incremento calórico, ou seja, o deslocamento é muito... A temperatura do corpo ela é modificada de acordo com o ambiente. A força gravitacional, que é justamente, ele não precisa, porque ele está flutuando, então não precisa se manter em equilíbrio, né? Então não perde muita energia para se manter estável em equilíbrio, como os animais terrestres. E também a forma que ele excreta nitrogênio. Todos os animais, se botar muito nitrogênio na ração, por exemplo, ele não acumula nitrogênio. Ele pega e excreta. E a forma de excreção dos mamíferos, na forma da urina, vai pela urina e pelas fezes, principalmente na forma de ureia. Esse processo metabólico para excretar ureia gasta energia. As aves, elas excretam através da cloaca, né, das fezes, a urina sai junto nas aves, e elas excretam na forma de ácido úrico. E esse processo também de excretar o ácido úrico, que é o nitrogênio que ficou acumulado em excesso, ele gasta energia. Já os peixes, eles podem excretar pelas fezes e urina, mas também pela própria respiração, pelas brânquias. E esse processo gasta muito menos energia quando ele excreta, que é na forma de amônia, uma outra forma de nitrogênio que é excretado.
Por conta disso, os peixes precisam de menos energia para se manter vivo do que os outros animais terrestres. Tipo, existem peixes que passam vários dias, até meses, sem se alimentar. Ou seja, só mantendo o seu metabolismo básico, ou seja, metabolismo de mantença. Um suíno, por exemplo, se você passar da hora dele se alimentar de manhã ou à tarde, ele faz um escândalo tremendo. Porque o metabolismo dele é acelerado e ele tem que manter a temperatura corporal, então ele gasta muita energia, então o gasto de mantença dele é alto. O peixe não, ele fica... O gasto de mantença para um peixe é mais baixo. Por isso que ele aproveita melhor todos os nutrientes. Certo? O que é que afeta as deficiências nutricionais dos peixes? Basicamente, alguns fatores afetam, né? A espécie, principalmente. Uma ração para uma tilápia não é a mesma ração que um tambaqui vai exigir. São espécies diferentes. Uma ração para o salmão é diferente de uma ração que eu vou dar para uma tilápia. São espécies diferentes, né? E isso está principalmente relacionado ao hábito alimentar. Ou seja, uma espécie carnívora, ela exige mais proteína. Então, ele usa até a proteína como fonte de energia dentro do metabolismo. Né? Lá no ciclo de Krebs. E aí todos vocês vão estudar bioquímica, né? Acho que o pessoal de agroecologia de lado seca, né? O Madalena, o David, quem mais aí que tá? Carol. Quem mais? Não sei, Camila também? Não. Quem é aquele lá do Seca? Camila também. A Camila também estudaram com a professora Sara, né? Sim, eu Bioquímica. também estudei com ela. Laís também estudou com Sara, né? E ela ensina bioquímica, ensina lá o ciclo de Krebs, né? Bem direitinho para vocês. E mostra lá que, inclusive, a proteína pode servir como fonte de energia. E nesse processo, os carnívoros têm mais eficiência nessa produção, de produzir proteína. Só que os ingredientes que têm mais proteína são mais caros. Então, por isso que uma ração para peixe carnívoro é mais cara do que para peixes herbívoros ou onívoros. Herbívoros que se alimentam de produtos vegetais e onívoros que se alimentam de tudo, tanto produto de origem vegetal ou animal. Certo? Então, essas diferenças em relação à espécie têm grande diferença. Uma outra também é a fase de produção ou idade. Então, se o animal está no início de crescimento, ele tem diferença. Se o animal está no final do crescimento, tá só para engordar e ser vendido num peso maior, também tem diferença, né, de diferença nutricional. Tem uma coisa até interessante, como está aqui na primeira frase, no primeiro tópico. Os peixes de maior porte exigem proporcionalmente menos proteína que os animais menores. Ou seja, vou repetir, viu, gente, para vocês. Os peixes de maior porte, eles exigem proporcionalmente menos proteína do que os animais menores. Essa é uma outra questão de prova. Vou falar para vocês. Outra questão de prova aí é esse primeiro tópico, que os peixes de maior porte exigem proporcionalmente menos proteína que os animais menores. Vou fazer uma pergunta para vocês, ver se vocês sabem. Para que serve a proteína? Para os animais, para os peixes, para os animais de modo geral? Hein, gente? Para que serve a proteína? Vamos lá? Podem dizer, gente. Quer falar, Laís? Levantou a mão, Laís. Eu só vi agora. É alguma coisa? Para a formação de massa muscular, professor. Para formar proteína principal. Não só a formação de massa muscular, né? Deu tempo de pesquisar aí, né, gente, no Google, mas é para composição dos tecidos, de modo geral. Os tecidos animais são compostos por proteína, em grande parte. Então, a proteína tem principalmente essa função, não só massa muscular, mas tecidos de modo geral. Então, os animais menores, eles estão crescendo, estão se multiplicando, mesmo que ele seja menor do que um peixe grande e mais velho, ele tem um crescimento mais rápido, mais acelerado, não é? Então, ele precisa de mais proteína proporcionalmente ao tamanho dele do que o animal grande. Então, um peixe que tem 0,1 grama, ele proporcionalmente está numa fase de crescimento mais rápido e precisa de mais proteína do que, por exemplo, um peixe que já está de 1 quilo, 2 quilos, que já está só acumulando gordura. Então, ele não precisa de tanta proteína, porque ele não está desenvolvendo mais tecido, está só acumulando agora gordura.
Vocês entenderam, gente? Ou o que é que ficou meio confuso aí? Explica de Eu tô novo, entendendo. professor, por favor. Então, vou explicar porque isso é questão de prova, viu, gente? Lá no primeiro tópico, tá lá. Os peixes de maior porte exigem proporcionalmente... deixa eu tirar aqui. Exigem proporcionalmente menos proteína que os animais menores. Ou seja, os animais menores exigem mais proteína do que os animais maiores, proporcionalmente ao tamanho deles. Tipo, um animal de 1 quilo, ele precisa consumir muito mais ração do que um animal de 0,1 grama, né, do que de 1 grama. Então, ele precisa comer mais. Inclusive, come mais proteína em quantidade, mas não proporcionalmente ao tamanho dele. Ou seja, os outros nutrientes, carboidratos, gorduras, é em maior proporção do que, por exemplo, proteína, um animal mais velho. E um animal mais jovem, ele exige mais proteína porque ele está se desenvolvendo muito rápido. Então, ele precisa crescer rápido. Tipo, vamos fazer um comparativo com a criança. Né? Uma criança... mal pergunte, né? Mas quem é mãe aqui? Tem alguém que é mãe ou pai? Madalena. Tiago é Mas não pai. sei, eu não sou pai nem mãe de ninguém, não, professor. Tiago Jansen. Tiago Jansen, você tem um filhinho? Ou uma filhinha? Tem, né? Então você deve ter acompanhado que no início, assim, quando tá bebezinho, a gente ganha coisa de 500 gramas, 600 gramas por mês, então cresce muito rápido, não é? E depois, quando a gente já tá assim na nossa idade, todo mais ou menos na idade de vocês, né? Mas vamos dizer assim, depois dos 25, 20 e poucos anos, a gente não cresce muito mais não. A gente só cresce por lado, né? E para frente. Né? Ou seja, na fase inicial, só barriga, Mas é justamente a mesma coisa dos animais. Na fase inicial, a criança ela cresce muito rápido. Vai crescendo de tamanho, né, mensalmente, cresce muito rápido. Depois, o ser humano adulto, ele não cresce mais, ele vai crescendo de 1 centímetro muito lentamente. Ele até ganha peso, até vai ficando, né, acumulando gordura. Mas ele não precisa de tanta proteína. Porque justamente os tecidos muscular, tecido ósseo, tudo já está tudo desenvolvido. Mesma coisa os peixes. Os peixes menores, eles precisam de mais proteína em relação aos outros nutrientes do que o peixe adulto já. Laís, pode falar, Laís. Tá com a mão levantada aí, Laís? Professor, eu queria saber se questão do sabor se muda quando o peixe é carnívoro ou não, e se tem diferença, assim, se um é mais saudável do que o outro, dependendo da alimentação dele, entendeu? Uma boa pergunta, viu, Laís? E eu digo a você sim, muda sim. O sabor, claro, assim, eu gosto de pensar assim, depende de quem prepara, muitas vezes, né? Mas dependendo da espécie de peixe, existe diferença no sabor. Existe diferença, quem sabe fazer bem, prefere peixe, às vezes, de água salgada do que de água doce, porque percebe bem a diferença. E a textura das fibras musculares mudam. E peixes carnívoros em relação a herbívoros e onívoros também muda. Mas está muito relacionado à espécie, à própria espécie. Não só o hábito alimentar, mas o hábito alimentar. O pessoal diz que a peixe carnívoro ele tem um sabor mais marcante, né, do que peixe onívoro, né, ou herbívoro. Mas isso depende, eu gosto de pensar assim, depende muito de quem prepara a refeição, mas tem diferença sim. E o tipo da alimentação influencia o sabor do peixe? Uma ótima pergunta, viu, Laís? Influencia sim. Influencia diretamente. Inclusive, é uma linha de pesquisa assim. Se de repente você colocar a ração no peixe, uma substância que seja, que dê um sabor adocicado, vamos dizer assim, o peixe ele vai refletir isso na carne. Né? Pra você ver a que nível tá. Tipo, você dá muita gordura, o peixe vai acumular mais gordura e vai mudar o sabor da carne. Então, é uma manipulação que se faz aí nas rações e é possível fazer essa formulação de ração, essas formulações de rações diferentes e o animal refletir isso no sabor da carne. Algumas pessoas dizem que nem percebem, mas quem tem o paladar apurado consegue perceber as diferenças, assim. É tipo vinho, né? Tem pessoas que não percebem diferenças no vinho. Toma Madalena, me ajuda aí o nome de um vinho, carreteiro, né? E toma um Pinot Noir francês aí e diz a mesma coisa. Mas quem tem o paladar... Quinta do Morgado, carreteiro,
aqueles que não tem nem nome, né? Que vem de garrafão, Pérgola. pérgola, e diz a mesma coisa, né? Mas não existe diferença, sim. Mesmo sendo a mesma uva, tudo, o tipo do processamento, existe diferença. Tem gente que cheira o vinho e vê sabores diferentes. A mesma coisa a carne do peixe também. Isso interfere a alimentação dele, certo? Pode falar, Laís. Mais alguma coisa? Não, eu esqueci levantado, mas a outra pergunta era se quanto a, tipo assim, se era mais saudável a gente consumir um peixe herbívoro ou um peixe carnívoro. Eita, Laís faz perguntas muito interessantes, viu, Laís? Você hoje veio e ótimo, viu? É uma pergunta difícil de eu afirmar, sim. Mas a minha tentação é dizer que não existe diferença em relação à espécie. Existe diferença de como ele é cultivado, né? A gente já falou até sobre isso aqui. Não sei nem se eu passei uma atividade para vocês, eu acho que alguém esqueci de pedir de volta, não foi? Porque se o peixe é criado numa água mais limpa, ele tende, e numa alimentação saudável, por exemplo, tipo uma alimentação orgânica, né? Já que a gente está falando aqui, muita gente do curso de agroecologia, a gente pode fazer uma ração orgânica, né? Onde a gente, em vez de utilizar o milho transgênico, utilizar o milho orgânico, ou soja, ou outro material, em vez de ser a soja transgênica. Então, a gente pode fazer uma ração orgânica. Teoricamente, a qualidade da carne vai ser mais saudável. E é possível. E esse peixe sendo cultivado num ambiente também saudável, certo? Do que o peixe sendo criado, por exemplo, num ambiente muito poluído, com a água muito eutrofizada. Mas em relação às espécies, é diferente um pouco, certo? Qualquer espécie sendo criada num ambiente saudável, ele vai ser saudável, tá bom? Então não tem tanta diferença. Mas é importante que eu ressalte que, tipo, um peixe que é carnívoro, ele vai comer outros peixes. Um peixe que é detritívoro, por exemplo, ele vai filtrar tudo, vai filtrar o fundo com a boquinha dele e tudo. E aí, nessa filtragem, ele vai vir micro-organismos que podem ser algas, aquelas algas que dão um sabor ruim. E aí pode ser menos saudável. Mas, assim, isso interfere relacionado mais ao tipo de cultivo do que a espécie. Tá bom? David, fala, David. Se tem peixes que só comem, tipo assim, ração orgânica, essas coisas assim. Assim, de modo geral, viu, David? Fazer uma ração orgânica não é fácil. A gente comer organicamente já é difícil, nós seres humanos, né? Mas a gente fazer uma ração, mas é possível. Inclusive, se a gente fazer uma ração orgânica e criar um peixe orgânico, que existe sim essa linha, a gente consegue vender um peixe orgânico mais caro. É um nicho de mercado, vocês todos sabem. Mas tem uma série de exigências. A gente até, eu acho que eu comentei com a turma de agroecologia de Viçosa, né, com o professor Rafael Navas, um dia, né, à noite que a gente conversou. Mas eu até esqueci o que eu estava falando aqui. Desculpa, David, eu me passei aqui que eu fiquei pensando outra coisa. Pode repetir? David? Desculpa, não sei se eu já respondi ou não. Ele Fala, perguntou se... Fala, Laís. Voltou. Ele Pode perguntou falar. se tinha algum peixe, se tinha cultivo só de ração orgânica. Eu acho que foi isso que ele perguntou. Assim, então, justamente existe, sim. Existe, né? Mas Não é não há fácil, mas diferenciação, né? Porque eu nunca fui também num local e me disseram que o peixe tinha alimentação orgânica. é porque não é fácil. Não é fácil você fazer uma criação orgânica, né? Mas, assim, você consegue vender mais caro. Então é interessante aí, se você conseguir fazer, é um nicho de mercado. Né? A gente não vê porque aqui em Alagoas eu desconheço. Tem gente que vende, inclusive as feiras orgânicas, né? Vende como orgânico sem ser, né? Porque existem exigências para ser orgânico. Fala, Madalena. Ou só tem como a pessoa mudar o hábito alimentar de um peixe, tipo, se ele é detritívoro, sei lá, fazer com que ele se alimente de outro jeito, não do detrito do aquário. É difícil, viu, Madalena? A gente mudar assim é difícil. A gente consegue fornecer ração, por exemplo, um peixe carnívoro, ele come ração? Come. Mas essa ração ela tem que ter mais proteína um pouquinho. Tem que ter farinha de peixe, um produto de origem animal, entendeu?
Então, todos os peixes eles comem ração. Todos os peixes eles comem ração. Mas aí tem peixes que são mais difíceis. Peixe carnívoro é mais difícil você fazer ele comer ração. Porque o peixe é acostumado a caçar. Então, quando ele vai para um aquário, ele já não tem mais. Então, você tem que fazer alguma coisa. Tem que balançar a ração. Tem que fazer alguma coisa para ele comer. Até ele acostumar. Então, mas todos os peixes, a maior parte dos peixes de produção, eles comem ração. Tá bom? Posso continuar, gente? Então, se tiver mais perguntas, podem ir fazendo aí. Como eu falei também, então, essa pergunta que vai cair na prova, já 2 perguntas, né, na prova. Os peixes de maior porte exigem proporcionalmente menos proteína que os animais menores. Todo mundo entendeu isso, entendeu? Sim, né? Muito bem. Também, o que eu estou falando aqui embaixo, nesses 2 tópicos, sobre a teoria glicostática, é que os peixes, quando eles... Existem vários nutrientes, mas os peixes, quando eles se saciam em energia, tipo a exigência energética, ele para de comer. É tipo nós, se a gente tiver com muita fome, gente, tem que fazer esse teste aí. Claro que nós, seres humanos, somos assim porque a gente consegue raciocinar, algumas pessoas, né? E a nossa visão engana muito o nosso apetite. Mas se a gente tiver com muita fome, a gente tá com muita fome. E tem dietas que fazem isso, né? Dizer, você, como é que faz para você diminuir o consumo, parar de comer? Você come assim uma coisa bem calórica, né? Uma coisa bem doce, bem calórica, porque você já fica saciado. E aí você não come em grande quantidade. É uma teoria chamada teoria glicostática, porque já aumenta a glicose no sangue e a gente já para de comer, porque já se sente saciado. Os peixes é a mesma coisa. Se tiver muita energia na ração, ele já se sacia, certo? Interessante, né? Vamos continuando aqui. Temperatura da água também influencia a exigência nutricional. Como eu já falei para vocês, aumenta a temperatura, o metabolismo dele acelera. Diminui a temperatura, o metabolismo dele fica mais lento, então ele come menos, certo? Condição fisiológica e posição hierárquica. Tipo, o peixe está doente... Só uma dúvida. Pode falar. Como o senhor falou da energia aí, se a pessoa aumenta a energia na ração, diminui aí o consumo pelo peixe. Isso influencia alguma coisa? Sei lá. Eu quero que o peixe ganhe muito peso, mas coma pouco. Então eu vou aumentar a energia na ração, que é para ele comer pouquinho e sobrar mais ração para não gastar muito. Assim, Madalena, na verdade é o contrário. Se eu aumentar a quantidade de energia, ele vai comer aquela quantidade e vai comer menos. Oi, Laís. Pode falar. Laís? Nada não, professor. Tá. Então é justamente mais ou menos o contrário, viu, Madá? Ou seja, se eu aumento a quantidade de energia na ração, o peixe ele vai se saciar rápido. Ele se sacia. Ou seja, mas ele não vai ganhar peso, porque ele não está comendo em quantidade. Entendeu? Por isso que a ração tem que ser balanceada. Se eu forneço, tem gente que fornece só alimentos energéticos para os peixes. Só tem carboidrato. Tipo farinha de mandioca. Aí eu digo, se eu der só farinha de mandioca para o peixe vai crescer rápido? Não. Não tem proteína. Só tem amido, que é a farinha de mandioca. Ou tem gente que dá a mandioca até inteira. Aquilo é só amido, é só energia. O peixe ele vai se saciar rápido e não vai ter proteína para ele crescer. Então ele só vai ter energia ali, come, se sacia e não come mais. É justamente o contrário. A gente quer uma ração balanceada em todos os nutrientes, em vitaminas, em minerais, em carboidratos, em proteínas, em ácidos graxos, em gorduras. Ele vai fazer com que ele consuma melhor. Mas isso, um monte de coisa interfere, que a gente está falando aí, né? A temperatura interfere, a condição fisiológica, a espécie, não é só uma coisa. Certo? É justamente o contrário. Se a gente quiser diminuir o consumo, a gente aumenta a energia. Né? Aí ele para de comer um pouquinho. Ele come e já sacia. Aí não come mais, mas ele não vai ganhar peso porque ele não comeu quantidade. Tá? Continuando aqui, outro fator que influencia a exigência nutricional dos peixes, condição fisiológica e posição hierárquica. Condição fisiológica normalmente está relacionada à doença, né? E posição hierárquica, porque nem todos os peixes eles vivem bem em cardume. Se tiver uma densidade muito alta, às vezes tem aquele que é dominante, que briga com os outros, que bate, e isso influencia. Tem peixes que crescem mais, outros peixes que crescem menos. Aqueles peixes mais submissos, que só apanha, ele tende também a crescer menos e exigir mais nutrientes. Ele come a mesma coisa, mas cresce menos. Às vezes a gente diz, mas eu estou dando a mesma quantidade para os dois peixes, para todos os peixes a quantidade é suficiente, mas tem aquele que cresceu mais e aquele que cresceu menos, justamente porque tem uma posição dominante dentro do tanque-rede ou dentro do viveiro. É bem normal isso acontecer.
Salinidade da água também pode influenciar, mesmo que assim, o ideal é o peixe estar dentro de uma condição confortável para ele. Então, o peixe que ele tem é de água doce, ele não vai querer um pouquinho de salinidade, não. Existem peixes que suportam, mas ele prefere ser na água doce. A mesma coisa com o peixe de água salgada. Se eu diminuir a salinidade dele, vai diminuindo a salinidade, ele vai se sentir desconfortável. E isso pode influenciar, mesmo que seja um pouco também. Assim, como eu disse, a formulação dos nutrientes, tipo carboidrato em relação com gordura, em relação à proteína, o bom balanceamento desses nutrientes vai influenciar a agência nutricional dos peixes também. Certo? É o que vem dizendo aí. Tipo, existem peixes que preferem mais gordura do que carboidrato como fonte energética. O peixe carnívoro, por exemplo, ele aproveita a proteína como fonte de energia, que é até cara, mas é uma forma dele utilizar até mais eficientemente. Então tem essas diferenças aí. Um outro ponto também é o processamento das rações. Tipo, a gente começou 2h30, não foi, gente? Então, estou falando bastante aqui. Existem vários tipos de rações, ração farelada, ração extrusada, ração peletizada. Então, o contato dessa ração com a água vai fazer com que perca nutrientes e isso vai influenciar também. Às vezes, durante o processamento, se eu passo um processamento e aumento muito a temperatura de cozinhar essa ração, isso vai perder vitaminas. Então, tudo isso influencia também. Você vê que tem muitas coisas. Só para vocês terem ideia aqui, uma comparação nessa tabela da eficiência de utilização da proteína e energia entre diferentes espécies animais. Por exemplo, essa primeira parte aqui, as primeiras 3 colunas, tem proteína, energia e relação, energia metabolizável proteína, do bagre do canal, que é um peixe, frango de corte, suíno e gado de corte. Olha a exigência de proteína que tem o bagre do canal, 32% de proteína na ração. Gado de corte só precisa de 11%, suíno 14%, frango de corte 18%. Então, por isso, muitas vezes, que as rações para peixe são mais caras do que uma ração para bovino, do que um gado de corte, porque tem mais proteína, e os alimentos que têm mais proteína normalmente são mais caros. Em compensação, ele consegue converter mais esses nutrientes. Se a gente for ver a eficiência aqui, ó, aqui na 4ª coluna, a gente tem a eficiência de aproveitamento, de ganho de peso em relação à quantidade de alimento que ele consumiu. Então, ele ganha, por exemplo, 84 gramas, né, de peso por cada grama consumida. Já o gado de corte, ele ganha 0,13 gramas para cada grama de ração consumida. Então, você vê que ele aproveita melhor. E o ganho proteico também, bem maior aqui, ó. Comparativo, o bagre do canal, 47, né, a relação de ganho proteico em relação a quanto que ingeriu de energia, em relação a gado de corte, a suíno ou a frango de corte. Ou seja, os peixes têm uma capacidade muito maior de aproveitar a energia e os nutrientes, de modo geral, do que os outros animais. Tanto é que você pode dar, isso depende de espécie de peixe também, depende de fase, depende de uma série de coisas, mas os peixes, você dá 1 quilo de ração e ele ganha 800 gramas, né, durante a sua vida, vamos dizer assim. Pode ganhar, de 1 quilo de ração, ele pode ganhar até 900 gramas. Ou seja, para ganhar 1 quilo de ração, eu dou... para ganhar 1 quilo de ração, eu dou 1,2 kg. Já para um gado de corte, ganhar 1 quilo de ração, eu tenho que dar 10 quilos. Ganhar 1 quilo de peso, eu tenho que dar 10 quilos de ração. Um frango de corte tem que dar 3 quilos de ração para ele ganhar 1 quilo. Então, daí você vê que os peixes conseguem aproveitar muito mais a energia e os nutrientes da ração. Deixa eu passar aqui. Aqui a gente tem as exigências nutricionais de algumas espécies de peixe, mas isso é tabelado, né? A gente não tem muitas informações de peixes nativos. De peixes nativos, né? Por exemplo, piracanjuba, lambari. Difícil a gente ter informações quando a gente tem, assim, para uma espécie, tipo curimatã ou curibatá, a gente tem, o peixe ele exige 26,05% de proteína na ração. Eu vou fazer uma ração, eu tenho que fornecer isso para o peixe. Mas o peixe em que idade? E aí a gente não tem essa informação. Quando a gente vai frango de corte, a gente tem a quantidade de proteína para o pinto de 1 dia, de 1 a 7 dias, de 7 a 14, ou seja, por idade dos frangos de corte. Já para peixe, a gente não tem muita informação, justamente porque tem muitos peixes, a gente não tem informação para tudo. Oh, meu Deus, eu estou aqui passando e está voltando. Deixa eu... E para a gente encerrar, só as considerações finais, ainda não vamos fechar aqui a aula, viu, gente?
que os fatos demonstrados na presente discussão é que a energia líquida para a manutenção dos peixes é consideravelmente menor que aquelas necessárias para aves ou mamíferos, mostra que os peixes possuem uma vantagem na eficiência de conversão de alimento em tecido animal. Portanto, a piscicultura vem ao encontro da busca por atividades que promovam uma maior eficiência na produção de alimentos com menor gasto de energia, otimizando a produção de carne de qualidade e aumentando o consumo de proteína animal pela população. Bom, gente, foi o que a gente apresentou aqui sobre a parte de exigência nutricional, mas tem que ser complementada com um vídeo que está no Moodle lá para vocês, certo? Onde a gente fala sobre tipos de rações e como a gente escolher a ração para os peixes. Então, vale a pena vocês assistirem lá. Não vou passar aqui para vocês, certo? Mas está no Moodle lá um videozinho de uma entrevista que eu dei no Gazeta Rural. Ok? Deixa eu só aqui